Bom dia. Então, olha só, eu prometi a apostila, né? Tá pronta. Ontem eu separei ela, terminei ela de crimes contra o patrimônio, só que eu peguei só furto e roubo, porque os outros crimes que a gente vai ver aqui, a incidência de provas é bem pequena, então a gente vai ver o básico aqui, o que vocês precisam saber. E aí eu fiz um material meio grande de crimes contra a administração pública, mas ele é completíssimo, então tem assim umas 70 páginas sobre esse capítulo, para ficar aí de material de estudo para vocês, porque a gente só tem mais esse encontro hoje, então a gente não vai conseguir estudar. Então, esse material aí, eu tomei cuidado de preparar ele ontem à noite, né, aos 45 do segundo tempo, para mandar para vocês, que ele é bem didático, então vocês vão conseguir se virar sozinhos. E aí tem crimes contra a administração pública, contra a administração da justiça, crimes praticados por particular contra a administração pública. Então, todo o capítulo ele está abordado nesse material aí, tá? Então, hoje a gente vai vir aqui finalizando os crimes contra o patrimônio. Na aula passada, a gente parou no latrocínio, né? Que foi o artigo 157, parágrafo 3º. O crime de latrocínio, especialmente a pena, porque a gente tem aqui duas variáveis, né? Quando da subtração resultar lesão grave ou quando resultar morte. Aqui no parágrafo 3º, a gente também teve a alteração da lei nova. Então, o parágrafo 3º, ele aumentou as penas aqui do latrocínio. Então, muita atenção para esse detalhe, porque com relação à pena, houve uma lei nova mais gravosa, tá? Agora, o latrocínio propriamente dito, ele ocorre nas situações em que eu tenho subtração e morte no mesmo contexto fático, tá? Então, esse é o raciocínio do latrocínio. E aqui, esse nome latrocínio, vale ressaltar, ele não é um nome atribuído pelo Código Penal. Ele é um nome que é trazido pela Lei de Crimes Hediondos. Então, na verdade, esse nome latrocínio, ele não é uma nomenclatura típica do Código Penal, ok? Então, quando você ouvir falar latrocínio, lembre-se, a Lei de Crimes Hediondos é que trouxe essa nomenclatura diferenciada. Portanto, ele só se aplica dentro desse contexto aqui, que é o que envolve o evento morte. Agora, aqui dentro, tanto da lesão grave quanto da morte, nós trabalhamos com crime complexo. Por quê? Crime complexo é aquele crime que envolve dois tipos de tutela jurídica diferentes. Então, a gente tem aqui, ao mesmo tempo, patrimônio, que é, inclusive, o título em que o crime está inserido, e nós temos aqui a morte, que é um outro bem jurídico que a gente já estudou nos crimes contra a vida. Então, embora nós tenhamos aqui o fator morte, a preponderância de proteção desse crime é o patrimônio, porque está no título dos crimes contra o patrimônio. Então, num primeiro momento, os tribunais superiores, eles entendem o seguinte, tá? Que dependendo da quantidade de patrimônios que nós vamos ter subtraídos, é que nós vamos ter a quantidade de latrocínios. Então, seria mais ou menos assim. Assaltei duas pessoas, eu matei duas e levei um iPhone. Bom, então, para a jurisprudência, como foi um patrimônio só atingido, eu vou responder por um crime único. Veja, eu não vou poder responder por um concurso de crimes, um latrocínio tentado e um consumado, que seja. Na verdade, sempre que houver um patrimônio subtraído com vítimas diferentes no evento morte, o STJ trabalha com a ideia de crime único. E aí, essas mortes a mais, elas vão acabar sendo inseridas na hora da metodologia do cálculo. Então, o juiz, de alguma forma, ele vai aumentar a pena com base nessas mortes que extrapolem uma. Mas esse é o entendimento básico do STJ. Então, portanto, para a gente trabalhar com latrocínio consumado ou tentado, por outro lado,
a gente vai trabalhar com o vetor morte. Então, veja, para fins de consumação do crime, o que vai importar é o patrimônio, é a morte, me perdoem, e para fins de crimes, contabilização de crimes de concurso material ou formal, o que vai importar é o patrimônio. Então, os raciocínios aqui eles são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, subtração mais morte. Então, se, por exemplo, eu tenho uma subtração tentada e uma morte tentada, eu tenho um latrocínio tentado. Se eu tenho uma subtração tentada, tenho uma morte consumada, eu tenho um latrocínio consumado. Subtração consumada, morte tentada, latrocínio tentado. E se eu tenho subtração consumada e morte consumada, eu tenho latrocínio consumado. Então, veja aqui, pessoal, que o nosso vetor sempre é a consumação da morte. Então, se a pessoa morreu, a gente vai ter latrocínio consumado. Se eu tenho 3 vítimas com um patrimônio, a gente vai considerar um crime único, tá? Isso é um tema muito nebuloso nos tribunais superiores com relação à questão do concurso de crimes, se seria concurso formal ou crime único, mas ultimamente o STJ tem entendido que é um crime único, tá? Eu vou colocar aqui até um informativo para vocês olharem depois, que inclusive vai estar no material, mas só para vocês verem sobre o latrocínio, que é o informativo 521 do STJ. Que ele traz exatamente esse raciocínio aqui que a gente está conversando. Essa parte aqui tem uma súmula, que é a súmula 610 do STF. Só pegar aqui. Que diz exatamente isso. O nosso vetor é o evento morte para fins de considerar se o crime se ele é consumado ou não. Agora, como que você vai saber se eu tenho, por exemplo, um homicídio mais um furto, ou um roubo mais um homicídio, ou se simplesmente é o latrocínio, em que eu tenho a subtração e a morte, né? Veja, pessoal, se, por exemplo, eu tenho lá, fulano assaltou a casa, trancou a vítima no quarto, subtraiu os bens e depois voltou lá e matou a vítima. Aqui eu vou ter um roubo em concurso com homicídio. Porque eu vou ter dolos diferentes, né? Depois que eu consegui subtrair, é que eu fui lá para matar essa vítima. Eu não precisava matar ela, ela não está no contexto da subtração. Agora, se, por exemplo, eu matei uma pessoa e resolvi subtrair os bens dela, homicídio e furto. Então, veja, eu matei alguém, aí ela deixou os pertences lá, eu vou lá e pego. Homicídio e furto. Veja que o furto, ele veio depois, né? Depois do evento morte. No latrocínio, não. A morte, ela tem que envolver o contexto da subtração. E outra, não importa se ela seja a primeira ou o último ato. Então, por exemplo, eu anuncio um assalto, mato a pessoa para subtrair. Latrocínio. Ou então eu subtraio e mato a pessoa no contexto da subtração. Latrocínio. Não tem uma lógica sobre o latrocínio, a morte ser antes ou depois da subtração. Essa morte ela pode acontecer antes ou depois. Ainda assim vai ser latrocínio. Então, o que importa é, houve subtração no contexto da morte? Houve, então é latrocínio. Não importa o momento desse evento, tá? Deixar isso muito bem claro. Muitos cursinhos dizem que o latrocínio é um crime préter-doloso, que vocês já devem ter estudado, que é um crime que se qualifica pelo resultado. Realmente é uma qualificadora, mas aqui diz assim: se da subtração
ocorrer morte, não está dizendo se isso é antes ou depois, está dizendo, olha, se da subtração do iter criminis ali uma pessoa morreu, a gente vai aplicar uma pena maior. Então, tudo bem, eu posso ter um latrocínio préter-doloso? Posso, em que eu tenho uma subtração, um roubo doloso e um evento morte a título de culpa? Posso, mas veja, eu posso ter dolo também na morte. Eu posso ter dolo posterior de matar, desde que esteja no contexto. Então, quando os cursinhos eles dizem assim, latrocínio é préter-doloso. Então, nos crimes préter-dolosos, a gente tem o dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado mais grave. Então, por exemplo, eu vou lá subtrair e roubar uma casa, a vítima chegou, eu fiquei apavorada, né, efetuei um disparo sem querer, matou a vítima. Ótimo, é um latrocínio? É um latrocínio, na modalidade préter-doloso, porque eu tive dolo para roubar e deu uma merda, a pessoa morreu, que é a culpa. Mas ali não fazemos essa distinção. Eu posso ter dolo na subtração e dolo para matar. Ou eu posso ter dolo para subtrair e depois dolo para matar. Não importa se a conduta que vai matar é dolosa ou culposa. Importa que houve uma conduta dolosa ou culposa em que uma pessoa morreu e que para isso houve o contexto da subtração. Ponto. Então, no latrocínio, você não deve se preocupar se o evento morte, ele é ou não a título de culpa. A sua preocupação vai ser se houve morte no contexto da subtração. Se essa morte foi sem querer ou foi querendo, não importa para o crime de latrocínio, porque a narrativa do parágrafo 3º é justamente essa. Se da subtração resultar, não importa se esse resultado ele é alcançado de forma dolosa ou se ele é alcançado de forma culposa. Tudo bem? Então, essas são as considerações gerais aqui com relação ao crime de latrocínio. Portanto, nós teríamos, de acordo com o STF e STJ, tentativas sempre que coincidirem com o evento morte. Então, por exemplo, consegui subtrair, dei um tiro, a vítima não morreu, tentativa de latrocínio. Ou, entrei na casa da vítima para subtrair, a vítima apareceu, a minha arma disparou, atingiu a vítima, eu fiquei nervosa e saí correndo. Então, eu nem subtraí nada e nem matei essa vítima. Tentativa de latrocínio. Então, quando o evento morte ele não é alcançado, nesse caso, nós teríamos a modalidade tentada, tá? Lembrando que isso daqui cuida-se de crime não doloso contra a vida. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Certo? Com relação agora ao crime de extorsão. Deixa eu fazer um esqueminha aqui.
Gente, deu só um piquinho aqui na minha pressão. Eu só vou pegar meu comprimido agora e eu já volto. Então, vamos lá, gente. Na extorsão, que é 158, então a extorsão ela não está no material de vocês, tá? Que eu terminei ele ontem. Mas é um crime bem simples, por isso eu não dei preferência de colocar ele no apostilamento. O crime de extorsão, ele trabalha com o verbo, que é o constrangimento, tá? E aí nós já vimos, sempre que houver a palavra constrangimento, significa que esse constrangimento ele é praticado ou com violência ou com grave ameaça. Então, veja, portanto, constranger a gente vai trabalhar com violência ou grave ameaça. Então, veja, deve ser uma ameaça grave, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse constrangimento, ele visa a obtenção de vantagem econômica indevida. Então, detalhe, não é algo devido, é algo indevido. Então, geralmente, acontecem nas hipóteses de chantagem. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho lá um carro roubado, e aí eu ligo para o dono do carro. Então, eu digo assim, olha, eu estou com o seu carro, ok? Se você não me pagar o resgate desse carro, eu vou desmontar esse carro. Então, o que eu fiz? Eu constrangi a vítima, mediante uma ameaça grave, que era de depenar o carro, a me entregar uma grana, que seria o preço, o pagamento desse resgate, tá? Então, veja que essa vantagem, ela precisa ser indevida. Mas a questão principal aqui da extorsão é que, na verdade, ela em muito se parece com o roubo, porque o roubo a gente sabe, uma subtração mediante violência ou grave ameaça. Então, aqui nós temos também vantagem econômica, assim como no roubo. Só que, na extorsão, o que acontece? A palavra-chave que vai diferenciar ela do roubo é justamente a colaboração da vítima. Então, veja que a vítima ela é essencial para a extorsão dar certo. No crime de roubo, o que acontece? Eu anuncio um assalto. Se a vítima não me entregar voluntariamente o bem, o que eu faço? Eu bato na cara da vítima e eu levo. Então, o nosso verbo no roubo é a subtração. Na subtração, eu pego. É subtrair, correto? Agora, na extorsão, não. Ainda que eu constranja a vítima, eu preciso da vítima para poder obter a vantagem econômica. Então, na extorsão, a colaboração da vítima ela é imprescindível para a obtenção da vantagem. Enquanto que no crime de roubo, não existe colaboração. Claro, se a vítima colabora no roubo, facilita a subtração, de fato. Mas se ela não quiser colaborar, veja, nesse caso, você pega. Porque o verbo é subtrair. Então, quando eles cobram a diferença em prova, eles querem que você saiba exatamente isso, que enquanto no roubo eu não preciso de ajuda, colaboração da vítima, na extorsão, se a vítima não quiser, não vai ter. Então, nesse exemplo do carro, se eu disser assim, pode queimar, o meu seguro vai cobrir, veja, não adiantou nada o constrangimento dele. Ele não obteve vantagem. Da mesma forma, se eu estou em um caixa eletrônico e ele chega lá e diz para mim assim, passa o dinheiro, se eu estou com o dinheiro e entrego, é roubo, correto? Porque eu já estou com o dinheiro, se eu não entregar, ele toma, então é roubo. Agora, se num caixa eletrônico ele me abordar e disser assim, olha, saca o dinheiro, veja, aí eu preciso sacar. Eu preciso realizar uma conduta para sair a grana para ele pegar. Isso é extorsão, tá? Então, sempre que o agente precisar da vítima para conseguir obter a vantagem,
isso vai ser crime de extorsão. Sempre, sempre. E aí, portanto, o nosso bem jurídico é a liberdade de agir e o patrimônio individual. Por que liberdade de agir? Porque eu tenho que colaborar quando eu não quero. Eu sou constrangida a colaborar. Eu sou a vítima. Então, veja que por isso aqui também nós trabalhamos com dois bens jurídicos ao mesmo tempo. Liberdade e patrimônio individual. Veja, no roubo, nós temos uma classificação para ele de crime material. Ou seja, quando você subtrai, por si só, você já muda, já altera o mundo dos fatos. Enquanto que da extorsão, ela é um crime formal. Por que crime formal? Ora, porque nos crimes formais, a prática do verbo, necessariamente, não vai importar mudança no mundo dos fatos. Então, por exemplo, eu estou com o seu carro, o resgate é tanto. Se eu digo assim, tudo bem, eu tenho seguro, eu mudei o mundo dos fatos? Não, porque o meu patrimônio não foi atingido. Tudo bem, o carro foi, mas o carro é de um outro crime, um roubo, por exemplo. Mas a extorsão, a razão pela qual ele me ligou e exigiu esse resgate, ela não tem razão de existir. Por quê? Porque não houve vantagem. Então, quando eu não cedo à extorsão, quando eu não colaboro com o agente, eu não mudei o mundo dos fatos. Por quê? Porque não houve a vantagem. Da mesma forma, se no caixa eletrônico ele mandar eu sacar e eu disser que não vou, não tem como ele abrir minha cabeça e pegar a senha. Ele não vai conseguir. Então, nessa ação, houve mudança do mundo dos fatos? Nenhuma. Porque o patrimônio continua lá dentro do caixa eletrônico. Então, essa é a diferença essencial entre os dois crimes. E é exatamente isso que despenca nas provas, tá? Alguma dúvida até aqui? Agora, o que cai muito da extorsão são as formas qualificadas. Essa extorsão aqui, primeiro que ela não pode ser confundida com a extorsão mediante sequestro. E segundo, que existe uma modalidade dentro dessa extorsão que é chamada de sequestro relâmpago, tá? E isso daí também gera muita confusão em prova. Nossa, o pincel tá fortão hoje. Hã? É, né? Deixa eu pegar aqui os parágrafos dele. Fazer um esqueminha aqui.
O que acontece nos parágrafos, gente? Então, a gente tem a forma simples, que é o que nós conversamos, né? Subtração. Subtração não, a colaboração da vítima é imprescindível para a obtenção da vantagem. E aí, o que acontece? No parágrafo primeiro, nós temos causas de aumento, tá? Que quando cai em prova, é só a lei seca mesmo. Essa arma aqui, ela não foi atingida pelaquela alteração do roubo, tá? Que é arma de fogo. Então, eu posso ter aqui arma branca ou arma de fogo, que vai estar presente a causa de aumento. Então, isso já foi cobrado em prova recente. Por quê? Como a extorsão parece muito com roubo, e a gente teve essa lei mais benéfica com relação à arma branca, então, a questão ela cobrou uma extorsão com o emprego de arma branca, que era uma faca, e aí queria saber se isso aplicava ou não a causa de aumento. Aplica. Isso aqui não tem nada a ver com roubo, tá? Então, aqui na extorsão, ela não foi atingida pelas alterações operadas pela lei que alterou o crime de roubo e o de furto. No parágrafo 2º, o que nós temos? Se da extorsão resultar violência, essa violência aqui, no sentido de ser lesão corporal grave ou morte, que é o que nós chamamos de extorsão qualificada pela lesão grave ou pela morte. Isso aqui não está escrito no código, tá? Então, o que acontece? Esse parágrafo 2º, ele é chamado de tipo penal remetido. Tipo penal remetido. Por quê? Porque, na verdade, esse parágrafo 2º, ele não tem uma pena da qualificadora. Ele simplesmente diz assim, olha, quando for extorsão, nas hipóteses em que eu tenho lesão grave ou morte, que são as hipóteses do latrocínio, lembra? O parágrafo 2º diz, nós vamos aplicar as penas do latrocínio. Então, esse crime aqui, ele vai te remeter para as penas de outro crime, que é o crime de latrocínio, tá? Então, muito cuidado com essa classificação. Isso aqui é chamado de tipo penal remetido, porque o crime em si, ele não tem a pena. Ele remete o aplicador da lei para outro dispositivo para emprestar a pena dele. Muito parecido com aquele raciocínio que nós fizemos com relação ao homicídio e à lesão corporal privilegiada. Lembra? Na lesão corporal, as causas de aumento de pena e diminuição e as causas de privilégio são exatamente iguais à do homicídio. Tanto é assim que nós vimos lá na lesão que, quando há a previsão dessas hipóteses, eles dizem para nós irmos lá para o 121. Então, eles dizem assim, olha, quando a lesão corporal ela for contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60, vamos pegar a causa de aumento lá do homicídio. Olha, quando a lesão corporal ela for privilegiada, vamos aplicar lá as hipóteses do homicídio privilegiado. Então, isso é o que nós chamamos de tipo penal remetido. A norma ela é pobre, ela não traz na sua qualificadora a pena. Ela te direciona para outro dispositivo legal. E aqui no parágrafo 3º não seria diferente. Também é uma hipótese de tipo penal remetido. Só que aqui, o que acontece? A doutrina deu o nome para isso daqui de sequestro relâmpago. Que eram as saidinhas de banco. Lembra que estava uma moda isso daí, até um pouco tempo atrás? Que eram as saidinhas de banco. E aí a doutrina criou esse nome, sequestro relâmpago. Só que isso não é um sequestro. A gente vai ver daqui a pouquinho que o crime de extorsão mediante sequestro é outra coisa. E que existe um crime de sequestro ou cárcere privado, que também é outra coisa completamente diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes o candidato ele é induzido a erro por conta desse nome que é dado pela doutrina. Mas aqui, a rigor, não é um sequestro. Porque no sequestro, você priva a liberdade de alguém
E esse alguém não é obrigado a fazer nada. Ele é como se fosse o objeto, o preço, o pagamento de um resgate. Ou simplesmente, você quer privar a liberdade dessa pessoa sem desejar nada em troca. Esse é o sequestro puro e simples. Então, no sequestro relâmpago, na verdade, nós temos uma hipótese de extorsão qualificada pela restrição da liberdade de locomoção. Então, o que acontece aqui? Vai haver uma restrição da liberdade de locomoção, porque a vítima ela é colocada em um lugar em que ela não quer, então você é obrigado a entrar dentro do carro, né? E aí o que acontece? Essa privação da liberdade da vítima, ela vai durar somente o tempo necessário, por isso é chamado condição necessária, para a colaboração dela. Então, o que acontece? Você tem a sua liberdade segregada, você vai para o caixa eletrônico, e essa sua liberdade ela é segregada somente naquele timing da subtração. Da subtração, não, me perdoem. Somente naquele timing da colaboração. Então, depois que você colabora, ele te solta. Então, veja que não é um sequestro relâmpago, não. Na verdade, é uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade, tá? E aí, o que acontece? Qual é a pena? Bem, se dessa restrição da locomoção temporária resultar lesão grave ou gravíssima, a gente vai aplicar a pena da extorsão mediante sequestro, com resultado lesão corporal grave ou gravíssima. Se dessa saidinha de banco a pessoa morrer, a gente vai aplicar as penas da extorsão mediante sequestro, com resultado morte. Então, aqui embaixo, ele também remete a gente para as penas de outro crime, que é a do 159. Então, eu nem preciso dizer que em prova, isso aqui vira uma bagunça. Então, você tem que decorar isso aqui. Eles colocam tudo misturado, ok? Então, o que você tem que lembrar? Que essa extorsão qualificada, embora seja denominada sequestro relâmpago, ela não trabalha com a ideia de sequestro. Porque a ideia de sequestro é uma ideia de privação de liberdade para que alguém colabore para a soltura dessa pessoa. Quando aqui a própria pessoa é segregada da liberdade dela e ela mesma tem que se virar para poder dar vantagem, você sai da esfera da extorsão mediante sequestro, que é o próximo crime que a gente vai estudar. Então, o que você tem que lembrar? Bem, sequestro relâmpago, portanto, nada mais é do que uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade de locomoção. É isso, você vai lembrar a saidinha de banco. Esse crime ele foi criado, essa qualificadora foi criada só para a questão da saidinha de banco. Nada mais além do que isso, tá? Então, essa é a diferença entre o sequestro relâmpago e a extorsão mediante sequestro. Agora, na extorsão mediante sequestro, que é o 159, o nosso verbo é privar. Privar a liberdade de locomoção. E aí, veja, deixa eu pegar aqui a redação certinha. Sim, e aí nós temos uma super discussão, né? E aí, exatamente, e aí muito cuidado, porque o que acontece? Na lei dos crimes hediondos, isso aqui é crime hediondo. Isso aqui é crime hediondo. Mas, na lei dos crimes hediondos, a gente não tem esse artigo lá. E como o rol dos crimes hediondos ele é um rol legal, só é hediondo o que está na lei dos crimes hediondos. Não existe um critério, né? O critério do legislador é o seguinte, se está naquele rol, é hediondo. Não é pela natureza do crime, a forma como ele é praticado, é simplesmente um critério de escolha. E aí prevalece na doutrina que não seria, porque não está inserido no rol dos crimes hediondos. Embora a pena dele seja exatamente a mesma
pena, tanto que é a pena de um crime que é hediondo. Então, muito cuidado com esse detalhe. E só já que o colega falou aí dos crimes hediondos, o latrocínio ele é um crime hediondo, né? Por excelência, ele está lá no rol dos crimes hediondos. E aí, o que vai acontecer na extorsão mediante sequestro? Aqui você vai ter o mesmo raciocínio da extorsão, que é a matriz, ok? Só que a sua forma de obtenção da vantagem é a privação da liberdade. Então, você vai se utilizar desse mecanismo para poder extorquir a pessoa. E aí, veja, sequestrar pessoa, e aí essa pessoa ela vai funcionar como preço ou pagamento do resgate. Ela é como se fosse o objeto da situação. Ela vai funcionar ali como a motivação pela entrega do valor. Qual é a diferença entre extorsão qualificada, que é a saidinha de banco, por exemplo, com a extorsão mediante sequestro? Porque aqui a vítima não se movimenta para colaborar. Não se movimenta para colaborar. E a restrição da liberdade dela não é por um tempo exato até ela colaborar. Nesse crime aqui, geralmente, quem colabora não é a vítima, porque ela está no cativeiro. Ela está amarrada, então ela não tem condição de se deslocar. Como que ela vai colaborar? Como que ela vai entregar? Não consegue. Enquanto que aqui, não. É a própria vítima que sofre a pressão e ela mesma que tem que colaborar. Ela tem que se virar e conseguir ali fornecer essa vantagem devida. Então, essa é a diferença básica entre a saidinha de banco, que é esse sequestro relâmpago, e a extorsão mediante sequestro. Então, veja que a natureza dos dois é diferente. Porque aqui você tem uma longevidade desse sequestro, dessa privação da liberdade, e geralmente não, né? A vítima sequestrada, ela não consegue colaborar. Ela é o objeto, ela é a pessoa que vai equivaler a um preço para o pagamento. Agora, professora, se, por exemplo, eu levei a vítima no cativeiro, liguei para os familiares, eles não quiseram colaborar e ela mesma colaborou. Bom, aí, se for por um tempo necessário, você sai daqui e vem para cá. Então, às vezes, a vítima chega no cativeiro, ela fala, não, eu mesmo vou dar o dinheiro, eu vou transferir a grana. Bom, o que vai acontecer? Uma alteração do iter criminis, né? E aí, se ela colaborar e ela for solta, ela mesma, você cai para cá. Tá? Então, veja que existe essa diferença. Quando ela mesma colabora, você escorrega para o sequestro relâmpago. Quando não é ela, você fica aqui na extorsão mediante sequestro. Tá? Então, esse é o diferencial. E aqui nós temos as causas de aumento de pena que caem também bastante. Tá? No parágrafo 1º, então, portanto, se o sequestro ele durar mais de 24 horas, ou a vítima for menor de 18 anos, mais de 24 horas, ou a vítima for menor de 18 anos, maior de 60, ou praticado em bando ou quadrilha. Esse bando ou quadrilha, gente, esse nome não existe mais, tá? O crime agora se chama associação criminosa. Associação criminosa. Está lá no artigo 288 do CP. Não mudou o crime, mudou só o nome desse crime, tá? Então, por isso ainda existe validade total dessa disposição aqui. Só foi modificada a nomenclatura, então, portanto, ainda permanece essas qualificadoras aqui. Então, aqui nós temos uma reclusão de 12 a 20 anos. E aí, o que nos importa?
Parágrafo 2º. Lesão grave ou morte. Lesão grave ou lesão grave ou gravíssima ou morte. E nós temos aqui no parágrafo 4º a hipótese de colaboração premiada, que eu vou comentar rapidinho com vocês. Veja, de novo, gente, esses dois parágrafos aqui, que é a lesão grave e a morte, você pegar a pena que dá a morte, a pena é bizarra. Reclusão de 24 a 30 anos. Então, às vezes, se uma pessoa for pega numa situação dessa, é até recomendável que ela diga que só quis matar, sabe? Porque a pena qualificada é 12 a 30 do homicídio, enquanto que aqui você tem uma pena de 24, mínima. Então, é um horror essa pena aqui. Então, se a pessoa, porventura, sequestrou alguém e essa pessoa morreu, fala só que você matou. Não fala nada que você queria dinheiro. Larga a mão disso daí, que você vai pegar uma pena bem menor do que a pena mínima aqui desse crime. Exatamente. E exatamente, artigo 345 do Código Penal. Se essa vantagem exigida aqui no 158 ela é devida, a gente migra para um crime de exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345 do Código Penal. Isso. Qual? O sequestro relâmpago, ele não é um crime instantâneo. Por quê? Porque você tem um intercrimes em que você vai ter ali um fracionamento dos atos. Por quê? Porque você tem que pegar, levar para ela fazer. Crime instantâneo é aquele crime que na hora que você praticou o verbo, exauriu o efeito. Então, exemplo, homicídio, deu um tiro, foi. Inclusive, ele é um crime instantâneo de efeito permanente, porque a pessoa morreu. Então, aqui, geralmente, você tem um fracionamento, né? Porque você restringe, né? Você restringe e a vítima colabora. Então, só aí você já tem dois passos, né? Restrição e colaboração. Você já não tem ele instantâneo. Outro exemplo de crime instantâneo que fica fácil para você entender são crimes verbalizados, injúria, calúnia, difamação, porque você fala, já foi, tá? Sempre que o crime ele não pode ser fracionado em muitos atos, você vai conseguir constatar que ele é um crime instantâneo. Porque a partir do momento que você praticou o verbo, ele já ocorreu. Ok? Então, aqui você tem um passo a passo, né? Primeiro, eu limito sua liberdade, você colabora. Já não é instantâneo. Já mudou, né? E também ele não é de efeito permanente, até porque ele pode ou não acontecer. Mas durante essa segregação da liberdade, que é necessária para a sua colaboração, existe uma permanência? Existe. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho 17 anos. Aí eu te abordo à noite, 11h30 da noite. Te levo para um caixa 24 horas para você sacar. Então, eu te obrigo a sacar. Você foi lá e sacou. Quando foi 00:10, você sacou e me entregou a vantagem. Eu fui presa. Pratiquei crime ou não como pessoa adulta? Pratiquei. Porque essa restrição da liberdade, ainda que pequena, é uma permanência, né? Então, não importa que quando eu segreguei a sua liberdade, eu tinha 17. O que importa é que quando eu fui presa em flagrante, eu tinha 18. Porque a permanência, embora seja menor, ela existiu. Então, para fins penais, a pessoa ela vai responder como pessoa imputável, ainda que no começo do iter criminis ela tinha ali, ela praticaria em tese um ato infracional, ok? Não, é só o exaurimento, o pagamento. Aqui, ó, o nosso verbo é constranger. Então, assim, é uma dica, né, para você ver se o crime é formal ou material. Às vezes você lê o verbo e você vê que a natureza dele já acarreta uma mudança no mundo dos fatos. Então, por exemplo, constranger. Me constrangeu, mas eu não fiz nada. Mudou alguma coisa no mundo dos fatos? Não, não mudou. Constrangeu,
me dá uma grana para o resgate do seu carro. Me constrangeu? Me constrangeu. Mas mudou o mundo dos fatos? Ainda não. Então, isso é um crime formal. O outro exemplo ali, sequestrar, né, com o objetivo de obter o preço ou pagamento do resgate. Sequestrei. Mudou o mundo dos fatos? Ainda não. Você tem que lembrar o seguinte, que isso aqui é crime contra o patrimônio. Então, a sua mudança no mundo dos fatos ocorre com o quê? Patrimônio, porque é patrimônio. Então, veja, sequestrar pessoa com a finalidade de obter preço ou pagamento do resgate. Me sequestrou. Patrimonialmente, o mundo dos fatos mudou? Não, ainda não. Então, isso daí é um crime formal. Agora, no roubo, subtrair. Mudei o mundo dos fatos? Na hora. Matar, mudei o mundo dos fatos? Na hora. A pessoa perdeu a vida. Patrimônio, peguei, não é mais seu. Então, na hora que você lê o verbo, você vai ver que, primeiro, você tem que entender em qual é o capítulo que o crime está. Então, se é patrimônio, seu foco é dinheiro, é vantagem. Então, na hora que você lê o verbo, se você não sentir nenhum efeito no patrimônio, é formal. Sequestrar, constranger, não tem mudança, né? Induzir com a finalidade de, não temos. Só ocorreu o verbo, patrimônio, cadê? Não foi atingido. Então, isso é formal. Agora, quando você lê um verbo no crime contra o patrimônio e você vê que aquele verbo atingiu o patrimônio, subtrair, apropriar, você vai falar, não, é um crime material, porque na hora do verbo já mudou. O patrimônio já foi atingido. E esse é um raciocínio em qualquer título. Então, por exemplo, lesão corporal, ofender. Então, na hora que eu ofender, eu mudei o mundo dos fatos? Mudei, porque a pessoa vai ser atingida. Matar, a mesma coisa, tá? Então, esses são os macetes básicos para você conseguir diferenciar crime formal de crime material. E outra, muitas vezes a gente tem discussões sobre isso também, se é formal ou material. Não existe uma regra lógica. Por exemplo, tem doutrina que entende que essa extorsão aqui, ela seria um crime material. Mas não é o que prevalece no STJ. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é o que, né, os tribunais têm adotado. Mas existem doutrinadores que dizem que não é. Justamente porque o Código Penal, na parte especial, ele não trouxe nenhuma regra com relação a isso, e na parte geral também não. Tanto que quando vocês estudaram aqui, acredito, com o professor de geral, ele não disse um artigo para vocês. Lê o artigo tal aqui da parte geral que vai explicar o que é o crime material. Um crime formal. Não existe. É tudo construção da doutrina, né? Então, se é algo que não está na lei, isso abre viés para várias interpretações. Então, os crimes que são mais manjados, vocês têm meio que memorizar ali a classificação, porque na lei não tem nada sobre isso. É só questão doutrinária, tá? E aí, só para complementar ali a pergunta do colega, na questão dos crimes hediondos, né? Só para a gente recapitular, porque isso é muito sério mesmo. Muita gente, por muito tempo, sustentou que por esse crime aqui, ter a mesma pena do 159, parágrafo 2º e 3º, também seria um crime hediondo. Justamente porque a pena é absolutamente a mesma, tá? Mas para a sua prova, não é crime hediondo. E é isso mesmo que cai, né? Não é hediondo, por quê? Porque não está na lei. A lei dos crimes hediondos, vocês já estiveram ela aqui? Estudaram ela? O rol dela é legal. Então, você não pode dar uma interpretação prejudicial. Então, você vai dizer assim, a Laila praticou uma saidinha de banco, esse crime dela é hediondo. A primeira coisa que eu vou alegar é falar, tá, mas isso não está na lei dos crimes hediondos. Então, você vai fazer uma interpretação analógica para me prejudicar, porque a lei dos crimes hediondos traz um regramento muito mais grave. Então, isso não é permitido no direito penal, não para prejudicar. Então, por isso, hoje, prevalece na doutrina que não é crime hediondo, tá? Agora, se do sequestro resultar lesão grave ou morte, aí a gente já sabe que é hediondo. Agora, uma questãozinha interessante é esse parágrafo 4º aqui, porque ele é um parágrafo super antigo, mas ele já trouxe aqui a semente das colaborações premiadas, tá? Então, ele diz mais ou menos assim, olha, se o coautor, então aqui tem que ser praticado por mais de 2 pessoas, né?
Se o coautor, ele indicar o local do cativeiro, ele vai ter uma pena diminuída. Então, isso é o quê? Uma delação, né? Eu vou delatar, eu vou verbalizar o local em que a vítima se encontra e, partindo disso, eles vão encontrar a vítima. Agora, por exemplo, indiquei onde a vítima se encontra. Cheguei lá, a vítima está morta. Não resolveu. Né? Então, essa colaboração aqui do coautor, da pessoa que praticou o crime, ela deve ser útil, né? A pessoa deve ser libertada, ela deve ser encontrada. Senão, não vai haver nenhum surtimento de efeito. Então, inclusive, essa foi uma das primeiras hipóteses de colaboração premiada. Então, nós já tínhamos há muito tempo. Não é algo que surgiu com a lei das organizações criminosas. Inclusive, depois disso, nós temos uma lei, que é a Lei de Proteção às Testemunhas, que ela trabalha com a questão também da colaboração premiada, que antecedeu também a Lei das Organizações Criminosas, tá? Então, a delação premiada, ela não é uma novidade no nosso ordenamento. Desde a extorsão mediante sequestro, nós já tínhamos. Agora, só para a gente estabelecer um paralelo aqui. Então, a gente tem extorsão mediante sequestro, e nós temos um crime que se chama sequestro ou cárcere privado. Ou cárcere privado. Só para a gente ver a diferença, que às vezes cai em prova desse crime. Sequestro ou cárcere privado. O verbo é sequestrar, né? Privar a liberdade de locomoção da pessoa. Ponto. Basicamente é isso esse crime. Esse crime aqui, gente, ele não tem nenhuma finalidade econômica. Nada. Ele tem a única finalidade de atingir a liberdade individual. É isso. Esse crime protege a liberdade individual. Ele protege a liberdade individual. Então, no Brasil, a gente não tem muito esse crime, mas a gente tem muito nos Estados Unidos, né? Então, a pessoa pega uma vítima e aí cria essa vítima lá no porão. Fica lá anos com a pessoa não, sei lá, domestica a pessoa praticamente, né? Não quer nenhuma vantagem econômica com essa pessoa. Às vezes tem vantagem sexual, às vezes não tem, às vezes simplesmente só, sei lá, cria essa pessoa presa lá no porão. Esse é o crime de sequestro ou cárcere privado. Essa é a matriz do crime. Quando essa privação ela passa a ter um caráter econômico, aí nós estamos na extorsão mediante sequestro, tá? Mas a matriz do crime, sequestro ou extorsão, ela não trabalha, ou privação, ele não trabalha com dinheiro, não trabalha com nenhuma vantagem, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu num caso que a gente teve da Eloá? Vocês lembram desse caso? Ela terminou com um cara, alguma coisa assim, ele levou ela para o apartamento para eles reatarem, alguma coisa desse tipo. Sequestro, ele não queria dinheiro com essa garota, ele não queria nada, ele queria o relacionamento de volta. Com a pressão da mídia, né, o negócio foi ficando pesado, foi ficando perigoso. E aí lá, depois já de um tempo, ele matou ela. Então, veja que ali ele responde por 2 crimes. A privação, que é o 148, e o homicídio, que ele matou depois, tá? Nesse crime do 148, a gente não trabalha com esse evento morte posterior a título de dolo. Aqui não. Então, se, por exemplo, eu tenho um dolo de privar, de sequestrar, e, porventura, depois eu matei essa pessoa, é concurso de crimes, que foi o caso dela, que ele respondeu por esses 2 crimes. Agora, só para finalizar ele, sequestro, a diferença dele para o cárcere privado é uma diferença espacial. Então, no sequestro, a vítima ela tem a liberdade dela segregada, mas ela consegue se movimentar mais. Então, exemplo, um cativeiro em uma chácara, ou uma casa com vários cômodos, em que a vítima está presa na casa, mas ela consegue se deslocar lá dentro. Isso é um sequestro. No cárcere privado, não.
O cárcere privado, ele traz uma ideia de encarceramento mesmo, de prisão. Então, ela fica amarrada, ela fica trancada em um quarto, tá? Então, a diferença entre sequestro e cárceres é o espaço. No sequestro, a vítima tem mais espaço e no cárcere dá uma ideia de prisão. Então, não confundir esses três crimes. Sequestro com extorsão mediante sequestro e com a extorsão simples, né? Acho que o que dá mais confusão aqui é a saidinha de banco com a extorsão mediante sequestro. Isso é o que cai bastante em prova. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso daqui? Tudo certo? Então, beleza. Vamos para os próximos. Vamos conseguir terminar todos os crimes patrimoniais hoje. Essa já é a última semana, gente, do curso? Só até segunda? Eu quase não venho, né? Eu vim só acho que uma vez aqui, duas. É, vai fechar, bom, vai ter. Tem que fechar, né, a turma. Nos que vem? Depois eu peço uma aula para eles lá de crimes sexuais e contra a administração pública, né? É importante também. Hã? É, e aí eu precisaria de um tempo maior, né? Teve uma outra turma que aconteceu isso, eu dei administração pública antes de patrimônio e não consegui terminar patrimônio, porque é uma coisa ou outra, né? E aí os alunos reclamaram muito, porque disseram exatamente o que você falou. Ah, mas o patrimônio cai muito. Tipo assim, cai muito tanto quanto a administração. Eu falei, gente, não tem como fazer, né? Porque um crime de vida, patrimônio e ADM, a gente teve que fracionar patrimônio. Aí eu inverti para dar prioridade para a administração, a galera reclamou que patrimônio ficou sem. Que era importante também. Que é também, né? Roubo e furto são os crimes básicos. Vou chorar lá para eles darem mais um encontro. Vamos lá, vamos falar de estelionato. Mas vocês já estão já carne de pescoço já. Já estão voando já. Será que sai esse ano? Eu acho que sai.
E esse formato, vocês gostaram dos exercícios? Ficou legal? Mais ou menos? Deixa a sugestão para o pessoal da coordenação. Comentado? É legal, poderia ser uma boa, né? Já que fica no site, né, essas aulas gravadas. Vou falar com ele. Mas vocês que mandam, né? Vocês são os alunos. Aí eu falo, mas aí vocês falam também, né? A ementa? Como assim? Ah, as aulas. Entende? Afiado. Então, olha só, pessoal. O estelionato, vamos falar dele primeiro e depois a gente volta na apropriação indébita, tá? Que é um pouco, fica melhor para a gente aprender a partir do estelionato. O estelionato, ele funciona da seguinte forma. Ele trabalha com um verbo que é obter. Então, na obtenção, se eu vou obter algo, é porque alguém me entrega. Essa é a sacada aqui do estelionato. Vantagem ilícita. E como que eu vou obter essa entrega? Através do induzimento ou a partir do momento que eu mantenho alguém que está em uma situação de erro. Então, quando eu induzo alguém, o que vai acontecer? Eu vou criar uma situação falsa, vou inserir a vítima nela e vou fazer a vítima acreditar que aquilo de fato é verdadeiro. Então, aquele exemplo lá do golpe de test drive de carro, lembra que a gente sabe que é classificado como furto qualificado pela fraude, mas a gente sabe que a rigor é estelionato. Então, no golpe do test drive que a gente discutiu aqui, eu crio uma situação de erro para o vendedor, correto? Porque eu induzo ele a ele achar que ali vai haver uma compra de veículo. Então, a partir do momento que eu crio essa situação, eu estou no induzimento. E aí ele, de maneira voluntária, vai me entregar a vantagem ilícita. Na manutenção em erro, a pessoa ela chega até mim em uma situação equivocada. Ela está errada. Então, suponhamos que vocês chegassem aqui e dissessem assim, professora, a gente fez uma vaquinha, a gente ficou sabendo que a senhora é responsável, a gente veio aqui entregar, aí eu vou falar assim, do que estou falando? Aí eles vão falar, porque o professor Marciano vai operar, e aí a gente pegou um dinheiro aqui, que ele vai fazer uma viagem longa, ele falou que vai para Tailândia e tudo mais. Aí eu vou me tocar, né? Eu vou falar, não, com certeza, sou eu mesmo, eu que estou recebendo o dinheiro dele aqui e tal. Então, vocês chegaram em uma situação equivocada, achando que eu fosse responsável pela coleta dessa grana, eu percebi que vocês estavam errados e eu mantive vocês nessa situação. Então, aí vocês me entregam e eu obtive. Então, na manutenção, a pessoa ela chega errada para você já. Ela já chega ali para te entregar uma vantagem que não é sua. E você já sabe disso. Você constata ali na hora e você se aproveita dela, tá? Então, no estelionato, ou você cria, faz toda uma movimentação para colocar a vítima dentro da situação, ou a vítima ela já está em equívoco e ela chega até você dessa forma e você mantém ela dessa forma. Os melhores estelionatos, eles, inclusive, sempre são tratados, aplicados com documentos falsos, né? Por quê? Porque a gente tem uma mania de achar que se tem documento, está tudo certo, né? Tem um papel, me dá um papel aí que está tudo certo. Então, geralmente, os estelionatos eles vêm acompanhados com uso de documento falso ou até mesmo falsificação de documento
público, tá? Ou particular. Então, o que acontece? O que nós temos de importante no estelionato que você precisa saber? No parágrafo 1º, nós temos o estelionato privilegiado, que é também um tipo penal remetido. A mesma coisa, tá? Que nós vimos ali no sequestro relâmpago. Tipo penal remetido. Porque ele te remete para as penas do furto privilegiado. Quais são os requisitos? Pequeno valor à coisa e primariedade, tá? Aqui, pequeno valor, geralmente um salário mínimo. Então, os mesmos requisitos a gente aplica aqui. Se vocês olharem no parágrafo 1º, vocês vão ver que não tem a pena também. Ele manda você ir lá no 155, parágrafo 2º, tá? Se eu tenho, ou se eu engano uma vítima que é incapaz, eu não respondo pelo estelionato. Tem um crime específico que é o 173, tá? Que é o estelionato aplicado em pessoas que não têm necessário discernimento. Então, se há aí a obtenção da vantagem em cima de uma pessoa que é incapaz, você não está no estelionato. Você está no 173, tá? Então, sempre que tiver em prova qualquer questão envolvendo incapaz, você tem que ficar muito esperto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com algumas situações em que o Código Penal ele traz crimes específicos para essa categoria de pessoas, tá? Como é aqui esse caso. O 173, ele é uma variação do estelionato, só que quando aplicado contra incapazes, a gente tem que aplicar o 173, tá? Então, cai também bastante em prova, eles gostam de cobrar esse artigo. Agora, a questão importante, a questão da cola eletrônica. Então, você está lá durante a prova, a galera está passando as informações para você. Para o STF, cola eletrônica não é estelionato. Não é estelionato, tá? Por muito tempo se sustentou e se admitiu cola eletrônica como sendo estelionato. Hoje não mais. Então, a partir dos últimos anos, o artigo 311, ele assumiu essa função com relação às colas eletrônicas. Deixa eu pegar ele aqui só para a gente falar dele rapidinho. Utilizar ou divulgar com o fim de beneficiar a si ou a terceiro, informações de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, esse crime da cola eletrônica do 311 é um crime contra a fé pública, tá? Crime contra a fé pública. Não chega... A gente pode classificar como crime contra a fé pública. Diferente de muita gente que diz que é crime praticado contra a administração pública, tá? Então, não é. É crime contra a fé pública, tá? No título de crimes contra a fé pública. Por quê? Porque eu posso ter concurso público que não seja da administração pública. Eu posso ter, por exemplo, um vestibular da VUNESP, por exemplo, que é uma instituição privada, FCC, CESP, e aí... Lá, nós não temos administração pública. Nós vamos ter ali uma entidade privada. Então, o 311 ele não faz distinção. Qualquer tipo de avaliação ou de exame que tenha caráter sigiloso. Então, muito cuidado também com esse detalhezinho aí, ok? E aí, o estelionato, ao longo dos parágrafos dele, ele traz aqui as variáveis, as formas pelas quais ele vai ser apresentado. Essas formas aqui, gente, para quem é concurseiro da área policial, é até injusto. Por quê? Eles exigem que você memorize 6 incisos e tem algumas coisas aí dentro que são específicas da área civil, muito aprofundadas. Então, assim, você não procura entender algumas coisas que tem aqui, que isso não vai aproveitar para a sua prova, você vai perder um mega tempo, então é melhor você tentar simplesmente memorizar. Tá? Então, são as variáveis. Então, ele elenca as formas pelas quais o estelionato pode ser praticado. Então, esses incisos, eles trazem variáveis do estelionato, que, na verdade, não precisariam existir,
mas o legislador ele trouxe algumas hipóteses de exemplo, tá? Então, esse rol é um rol exemplificativo de variáveis do estelionato. Podem existir outras várias que não estão presentes aqui dentro desses incisos. Então, só para a gente ter uma ideia, que são os subtipos de estelionato. Pessoa que vende ou dá em pagamento coisa que é dos outros, como se fosse sua, é a primeira variável. Segunda variável, pessoa que vende ou dá em pagamento coisa que está inalienável. O que é isso? Inalienabilidade é uma restrição que recai sobre determinado bem. Então, por exemplo, eu estou devendo uma grana e aí eu estou com os meus bens bloqueados. E aí eu vou lá e vendo esse bem para alguém, sabendo que eu estou com o bem bloqueado. Isso seria uma modalidade de estelionato, tá? Então, você não pode se desfazer daquele bem e você tenta se desfazer. Outras hipóteses. A pessoa que defrauda a garantia pignoratícia quando tem um objeto empenhado. Então, isso aqui trata de penhor, que é um contrato do cível muito específico, tá? Que eu não vou explicar aqui agora, até porque não é minha área também, mas esse, não se preocupem, nunca vi cair em prova na área de vocês. A outra hipótese, defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Então, você tem lá uma celebração de um contrato para entrega de grãos. E aí você frauda a entrega desses grãos. Isso daí é um crime na modalidade de estelionato. Por quê? A pessoa ela paga pelo número de sacas com base na qualidade dos grãos e você entrega outros grãos. Então, você obteve uma vantagem indevida. Isso também é caracterizado como estelionato. E aí a gente tem, inciso 6º, pessoa que emite cheque sem fundos, tá? Como que funciona esse cheque sem fundos? Gente, não é todo mundo que solta cheque sem fundo que é estelionato. Então, o que vai acontecer? Na sua prova, se tiver essa narrativa, você vai colocar que é estelionato, tá? Coloca, porque está no inciso. Mas todas essas variáveis do estelionato aqui, a gente tem que trabalhar com o elemento subjetivo, que é o dolo. Então, de todos os crimes que nós vimos até hoje, né, desde furtos, crimes contra o patrimônio, todos eles nós só vimos formas dolosas. Em nenhuma modalidade a gente viu forma culposa, não tínhamos, né? E o estelionato não é diferente. Então, essas variáveis desses incisos, na prática, tem que ser demonstrada o dolo, a vontade de obter essa grana em cima desse esquema. Então, na hora dos grãos lá que foram entregues a menor, tem que demonstrar que o produtor sabia que aquilo era entregue a menor e que ele fez isso de caso pensado para receber uma grana. No cheque sem fundo, a pessoa ela vai responder por estelionato se demonstrar que ela, quando emitiu o cheque, ela já sabia que ela não tinha grana. Ela já sabia que ela não ia pagar. E aí ela está usando um mecanismo, que é uma folha de cheque, para criar uma situação de erro para a vítima entregar o bem para ela, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa deu um cheque e depois ela não teve grana por alguma razão, foi mandada embora, sei lá, alguém ficou doente, enfim, não vai ser responsabilizada pelo crime, tá? Então, tem que deixar isso bem claro. É preciso demonstrar que não. Quando a Laila emitiu o cheque, ela já sabia que ela não tinha grana. E ainda assim ela insistiu e entregou. Então, sempre que a emissão do cheque ela constar na questão de prova que a pessoa sabia que não iria honrar com o compromisso, isso é estelionato. Agora, se depois da emissão da cártula, porventura, sobreveio alguma situação em que ela não tem condição, não é estelionato, tá? Na prática, geralmente, mostra da seguinte forma. O estelionatário, ele dava muitos cheques sem fundo, né? Não é só um. Então, é fácil você constatar se a pessoa ali ela é estelionatária ou não. Porque ela solta muitos cheques na praça, ou ela já tem algum histórico de não honrar seus compromissos. Então, aí tudo bem, aí essa pessoa ela vai ser responsabilizada. Agora, no artigo 171, tem um parágrafo 4º, que é uma causa de aumento de pena nova. É uma alteração de 2015, tá? Que ela diz mais ou menos assim, tá no Código.
Quando a vítima for pessoa idosa, a pena é duplicada. Isso tem caído muito em prova também. Eles gostam bastante dessa causa de aumento. Então, quando a vítima for idosa, a gente vai ter aí uma duplicação da pena, tá? Oi. Isso é uma súmula, né? Então, o que acontece? Você, por exemplo, é indiciado porque você deu um cheque sem fundo. E aí você fez a correria toda, o relatório foi feito, o promotor denunciou, fez a denúncia, mas ainda o juiz ele não recebeu essa denúncia, que é essa acusação contra você. Se você correr lá e pagar, essa súmula ela diz que a ação não vai ser recebida, que vai haver a extinção da punibilidade ali. Exatamente, o arrependimento posterior. Vou colocar aqui até esse esqueminha. Bom você falado. Da questão da competência, né? Sim. É o local da recusa. Então, seria mais ou menos assim, né? Do cheque sem fundo. Do cheque sem fundo. Então, o que acontece? Durante a fase policial, a pessoa ela é indiciada, então ela sabe que ela está respondendo, ela é interrogada e tudo mais. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, que vocês já estudaram, oferece a denúncia. O juiz, ele pronuncia um ato que é o recebimento. Então, desde a consumação até esse ato, se você paga o cheque, extingue a punibilidade. Extinção da punibilidade é um super benefício no direito penal, é o melhor de todos. Porque não vai gerar nenhum efeito para essa pessoa. É como se ela nunca tivesse praticado nada, nada. A vida dela fica intacta, tá? Agora, o juiz recebeu. E aí depois você pagou. Aqui vai ter incidência do arrependimento posterior. Por quê? O arrependimento posterior trabalha quando você procura reduzir as consequências do crime e esse crime é praticado sem violência ou grave ameaça. O que o arrependimento posterior faz na vida da pessoa? Por que ele tenta resolver isso pagando, devolvendo o valor? Na hora de calcular a pena, lembra do sistema trifásico? O juiz ele vai diminuir na terceira fase por causa do arrependimento. É artigo 16, né? Arrependimento? Só para eu colocar aqui. Artigo 16 do CP. Então, o juiz ele vai operar a diminuição, que é muito benéfico também. Então, provavelmente, essa pessoa ela vai pegar uma pena mínima, ínfima, até porque a pena do estelionato já é uma pena pequena. Então, se ele restitui, e isso não é só para o cheque sem fundo, tá? Qualquer estelionato, se dentro disso aqui a pessoa ela correr lá e diminuir as consequências do crime, é arrependimento posterior. Arrependimento posterior ele é da parte geral e ele se aplica a todos os crimes sem violência e sem grave ameaça, tá? Agora, muito se discute se essas outras modalidades de estelionato, se eu resolver aqui, se extingue a punibilidade, tá? O que prevalece é que não. Só temos súmula para a questão do cheque, tá? As outras não. Justamente porque muitas vezes a pessoa ela dá um cheque e ela não tem aquela perspectiva de lesar a pessoa. E aí deu um problema, ela não pagou, a vítima não quis saber, cobrou ela está no processo, então ela tem uma oportunidade de resolver esse problema. O STJ entende que os outros estelionatos, não, porque tem o dolo ali desde o início. A pessoa já saberia e que, portanto, ela não vai ter esse benefício da extinção da punibilidade, tá? Veja que aqui até não depende da vontade do juiz, não. Ele é obrigado a extinguir. Então, se você pagou, ele tem obrigação legal de extinguir a sua punibilidade. Não é uma escolha para ele, tá? E aí, ainda dentro do estelionato, nós temos a questão dos documentos falsos, do uso de documento falso e da falsificação de documento. A gente tem uma súmula, que é a súmula 17. Oi? O que acontece? Primeiro detalhe, tá? Quando eu tenho uma falsificação que é feita, uma falsificação mais um uso,
que são feitos exclusivamente para aquele golpe. Para isso, vou aplicar esse calote, só esse. A maioria da jurisprudência entende que é só estelionato. Que o estelionato ele vai absorver a falsificação e o uso. Vai absorver. Até é estranho, porque você tem 2 crimes que, se você soma, apenas são maiores que o próprio estelionato. Mas o STJ ele entende isso. Tanto diz a súmula, quando a falsificação é para o estelionato, nele ela vai se exaurir. Ou seja, o crime vai acabar ali mesmo, porque ele existiu por causa do estelionato. Então, nesse caso, vai responder só por estelionato. Agora, a questão da falsificação grosseira que você está dizendo é a questão do uso de documento falso, tá? Que é um outro crime, que é crime contra a fé pública. No uso de documento falso, o que vai acontecer? Eu vou apresentar um documento que é falso, e se essa apresentação, essa falsificação, ela for muito grosseira, então você vai olhar a carteirinha e vai falar, cara, isso aqui é falsificado. Você não vai responder por documento falso. Por quê? Porque seria um crime impossível. Porque ali, a olho nu, qualquer pessoa veria que, pô, não é falso, então você não conseguiria enganar ninguém. Mas se esse documento que é grosseiro a falsificação, você conseguir usar para aplicar golpe em alguém, aí está valendo. Tá? Então, esse erro grosseiro que você está dizendo, ele não vai caracterizar o uso de documento falso e nem a falsificação de documento, que é um crime de falsidade, mas se você usar para aplicar golpe, você responde pelo estelionato. Então, esse que é o detalhe, tá? Então, falsificação de documento público ou particular ou uso de documento falso, grosseiramente falsificados, você não responde por esses crimes, porque é impossível. A falsificação é bizarra. Mas, se você conseguir usar essa falsificação bizarra para aplicar golpe em alguém, aí você responde por estelionato. Esse que é a da falsificação grosseira, tá? Deixa eu só pegar aqui o número da súmula. Será por esse absorvido. É isso que nós estamos conversando, é a súmula. Se o falso se exaure no estelionato, o que quer dizer isso? Pô, se a sua falsidade morreu para o estelionato, ela vai ser absorvida pelo estelionato. É isso que nós conversamos, é o teor dessa súmula. Exatamente. Então, se a falsidade que eu fiz se exaure no estelionato, está dizendo o quê? Se o que você falsificou foi para o estelionato, exaurir é isso, né? Se a falsificação que você praticou foi para o estelionato, se exauriu nele, é por ele absorvido. Então, o estelionato vai absorver. É uma forma mais técnica, né, de falar o que nós conversamos aqui. Essa súmula só quer dizer isso. Ou seja, se eu falsifiquei ou usei um documento para o estelionato vai absorver. Se essa falsificação ou uso essa falsificação é grosseira, mas eu consegui aplicar um golpe, eu respondo pelo estelionato. Não importa, tá? Mas a falsidade eu fico fora. Oi? Sim, porque ele trabalha com a previdência social e com a vantagem econômica ao mesmo tempo. Deixa eu só pegar aqui uma outra súmula para não deixar ela passar batida aqui. Já que o colega falou de competência ali, tem uma súmula 73 do STJ, que diz que quando a falsificação é grosseira, quem julga é a Justiça Estadual. Porque crimes contra a fé pública, em regra, é a Justiça Federal. Porque a União tem interesse, porque é ela que faz, né? Mas, quando eu tenho uma falsificação grosseira, a Justiça Estadual é quem vai processar e julgar. Deixa eu só pegar aqui. Cadê a súmula? Só para confirmar se é 17 mesmo. 244? Ah, sim, do foro, né? Do foro sacado. Aí, com relação ainda à questão da má-fé do cheque, tem essa súmula aqui, gente, que é a súmula 246 do STF, que fala exatamente o que nós conversamos, tá? Se não foi comprovada a fraude, não vai ter estelionato.
É isso. Se a pessoa não teve uma fé na hora de emitir o cheque, não vai ser o estelionato, tá? Então, esse é o entendimento do STJ. Se houve boa fé na emissão do cheque, não será estelionato. Nessas notas de rodapé de vocês, está aparecendo essas súmulas? Quem está com o código aí? Tá, né? Hã? Tem, né? Ah, então beleza. Eu estou partindo da premissa que tem. Banco sacado, que o colega falou. Cai bastante súmula. É súmula 17 mesmo. Certinho. Só para confirmar. Mas o que acontece, gente? Quando vocês forem estudar o VAD, essas remissões aí, vocês podem. Essas remissões complementam, né? Porque, na verdade, o que nós estamos conversando aqui está tudo simulado, de fato. Ou está na legislação seca. O que não tiver são esses informativos que eu coloquei aqui. Mas hoje mesmo a gente só teve um informativo importante, que é a questão do latrocínio. Mas o resto estão todos nas notas de rodapé. Então, se for prova CESP, já sabem, né? Só súmula mesmo. Súmula e lei. Sim. Quando você quando você frauda, você pessoa física ou, por exemplo, que a gente tem também com relação ao pagamento por parte do empregador, né? Que aí o empregador é que responde quando ele deixa de recolher a tributação, que é uma variável de estelionato praticado pelo empregador. Então, por exemplo, eu recolho o seu fundo de garantia, mas eu não deposito. Então, eu desconto da sua conta, fico para mim e eu não faço depósito. Isso é uma modalidade também, tá? Em que o empregador ele se apropria ali dos valores. Essa sua que você está dizendo é: eu fraudei o INSS. É, porque todo mês se renova. Todo mês que ele recebe. Ah, sim, mas aí o que. É, porque na verdade o que acontece? Quando você tem o falecimento e o saque continua, os familiares é que são os sujeitos ativos do crime. Agora, quando eu, pessoa física, fraudo e eu mesmo, então eu estou viva. Na primeira variável sua, a pessoa está viva. Então ela se beneficia com a fraude. Na segunda parte, são os familiares que se beneficiam com a fraude. Então essa é a diferença entre os dois. Uma é a pessoa física que está viva, então é permanente porque todo mês ela recebe, se renova. E a outra são os familiares, que a pessoa morre e eles não informam no INSS, então eles continuam sacando, né? Então, esse é o diferencial, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a apropriação em débito, artigo 168. Gente, mas vocês estão super bem, estão estudando por fora, né? Hã? Tá bom, vocês estão bom. O professor vir aqui de qualquer jeito tá ferrado, né? Aqui, gente.
Então, aqui o que vai acontecer na apropriação indébita? Nós temos o verbo apropriar-se de coisa de que tem a posse ou detenção. A apropriação indébita é muito parecido com furto, muito, inclusive a pena é igual. Só que a apropriação indébita, ela só serve para cair em prova. Basicamente é isso, tá? Então, o que acontece? O que você tem que saber da apropriação indébita? Que o dolo, ele é superveniente ao recebimento da coisa. Ou seja, você recebeu de bom grado a posse ou a detenção, e depois que você estava na posse, você pensou, bem, eu quero ter isso para mim. Então, no furto, o que acontece? No furto, você vai subtrair. Deixa eu só ver aqui no código. No furto, você vai subtrair, ok? No furto mediante fraude, você vai aplicar um subterfúgio para você ir lá pegar, ok? Na apropriação indébita, você vai receber um bem de forma legítima. Então, você não quer o bem. Você vai receber. Ah, me empresta seu vadimeco. Aí você me emprestou. Eu fiquei com ele 1 ano. Aí eu penso assim, pô, já virou, né, o ano, o vadimeco está desatualizado, eu nem vou devolver. Isso é apropriação. Por quê? Quando você recebeu, era legítimo. Depois que você estava na posse, você pensou, não, eu vou ficar comigo. Essa é a diferença, inclusive, também para o estelionato. Porque, por exemplo, se eu chego em vocês e digo assim, ah, me empresta seu código, mas se eu já sei que eu não vou devolver, isso é estelionato, concordam? Porque eu criei uma situação fake. Eu induzi você em erro, porque eu trouxe uma desculpa de empréstimo, você caiu no meu pedido, ali na minha desculpa, e aí eu fiquei com bem para mim, eu já sabia que eu ia ficar. Isso é estelionato. Agora, na apropriação, não. Quando você recebe, você não quer. Depois você resolve. Veja que isso é muito subjetivo. Na prática, se você vê uma cena criminosa dessa, você não consegue saber a diferença entre estelionato e apropriação. Porque é um elemento da sua cabeça, quando que o dolo vai surgir, concordam? Então, em prova, quando vocês forem fazer, tem que vir muito expresso isso, que recebeu de bom grado, mas que depois resolveu ficar com a coisa para si. Essa é a caracterizadora da apropriação. Nunca cai em prova, gente, é muito difícil a apropriação indébita cair. Por quê? Justamente porque ela dá na cara. Para ser a apropriação indébita, tem que trazer essa informação. E aí você já vai saber, fica muito óbvio, né? Porque se disser que o dolo é superveniente, você já vai saber que não é estelionato, que não é furto mediante fraude, logo sobre a apropriação. Então, eles não costumam cobrar ela justamente por isso. Então, dificilmente esse crime, a apropriação, ela é cobrada, porque ela é muito fácil de ser descoberta. Agora, por fim, nós temos aqui a receptação, tá? Vamos falar sobre elas. Na receptação, que está no 180, o que o agente ele faz? Ele adquire, traz consigo, tem em depósito, coisa que ele sabe ser produto de crime. Então, aqui é coisa móvel, e ele deve saber se tratar de produto de crime. Agora, não importa, pessoal, não importa se esse crime antecedente, ele já foi investigado, se já foi presa a pessoa, se sabe quem que é. Basta que você saiba que é produto de crime, ponto. Então, por exemplo, você tem lá uma sucata. Chegou lá na sua sucata um cara com uma bateria de gel, de chip para vender para você. Você vai comprar. Pô, você sabe que tem alguma coisa errada. Porque é um tipo de coisa que não se comercializa assim. Uma bateria de gel com chip. Então, você, quando pega aquilo no exercício da sua atividade profissional, para poder comercializar, você vai responder por uma receptação qualificada. Porque no exercício de atividade profissional.
porque no exercício de atividade profissional. Agora, por exemplo, muitas vezes você adquire algo que você não sabe que é produto de crime. Mas pela desproporção entre o que você pagou e o valor do mercado, você deveria saber que alguma coisa está errada. Então, um iPhone, você pagou R$1.000 no iPhone X. Pô, você sabe que alguma coisa está errada. Nesse caso, a gente tem a receptação culposa. Aqui cabe modalidade culposa em crime patrimonial. Receptação culposa. Quando há desproporção de valores na aquisição do bem. Na aquisição do bem. Ok? Agora, tá. Professora, mas e se a pessoa indiciada do crime anterior antecedente foi absolvida? Não importa. Esse bem é objeto de crime? Se for, você vai responder. Veja que não existe nenhuma vinculação com relação à procedência, ao processo, com relação a esse bem, a esse crime antecedente. Você não está ali atrelado a esse exercício, tá? Então, olha lá o que diz o 180, para a gente ver ele aqui rapidinho. Correndo na aula igual o Bolt, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira ou receba. Então, veja, esse produto de crime, não importa a questão da persecução penal desse crime, basta que você saiba que ele é criminoso. O que mais que nós temos de importante aqui? Tinha um informativo que eu queria dar para vocês, que é o informativo do STF. 712. Aqui você tem a possibilidade de punição pela receptação qualificada no exercício da atividade profissional, mesmo que seja com dolo eventual. Então, por exemplo, você está lá numa sucata, tudo bem. Não chegou uma bateria de gel, que é um trem bizarro que você sabe que, pô, tá alguma coisa errada. Mas, sei lá, um bem qualquer. E você assumiu um risco e disse, será que isso aqui é lícito? Mas eu vou pegar. Nesse caso, nesse dolo eventual, ainda assim você responde pela qualificadora, tá? Então, é isso que a súmula está dizendo. A súmula não, o informativo, está dizendo assim, olha, não importa se é dolo eventual. A pessoa ela vai responder pela qualificadora se no exercício da atividade comercial. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Vocês têm um grupo daqui da sala, não tem? Depois vocês mandem para mim um WhatsApp qualquer do grupo. Nem sei, pode, né, mandar do grupo, que daí eu respondo e eu vou mandar para vocês um arquivo, tá? Que são os cadernos sistematizados. Eu vou mandar penal especial inteiro para vocês. É muito bom. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. Ele é 2019, ele é impecável. Pra vocês terem uma ideia, eu uso eles para a minha prova de magistratura quando eu vou revisar a matéria. Eu uso ele. Então, eu vou mandar para vocês ainda hoje esse material para ficar completo, tá? Lá tem tudo, tem todos os principais crimes. Um ou outro vai ficar de fora, né? Porque ele é um resumo. Mas ele é ainda melhor do que aquele primeiro que eu mandei para vocês, dos crimes contra a vida. Ele é mais completo ainda. Então, vocês me mandem hoje e digam assim, professora, eu trouxe o material, a gente quer o material, que aí eu vou encaminhar, tá? Clique lá.